É muita alegria que a gente inicia a semana falando de Evangelho, tendo a oportunidade de estar aqui nessa casa que tem um trabalho tão sério para bebermos, dessa fonte maravilhosa que é o Evangelho de Jesus. Então que os bons espíritos, que os mentores da casa nos iluminem, nos ajudem diante das nossas limitações e que cada um de nós, buscando por temas variados, soluções variadas, que a palestra consiga trazer algum tipo de reflexão que você possa abraçar e levar para a sua vida, para o seu cotidiano. Essa é a intenção das reuniões públicas, que a gente saia daqui com algumas respostas ou com algumas direções. Então vamos abrir a reunião, pedindo a Jesus, nosso mestre maior, a iluminação, que Ele esteja sempre presente na nossa vida, nos iluminando, nos conduzindo, e que tenhamos a obediência necessária, a visão necessária para enxergar as coisas que são pertinentes, as coisas que nos atrapalham, as coisas que devemos fazer. Ó Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade da reencarnação, obrigado pela vida, pela saúde relativa, obrigado por uma semana que começa, onde eu tenho tantas oportunidades de pôr em prática tantas coisas que meu espírito ainda necessita. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema da noite, a Casa Espírita sempre apoia em algum tema para que o estudo seja feito, para que esse bate-papo seja feito, para que a conversa seja conduzida. Na maioria das vezes os espíritos até mudam os caminhos, durante a condução, mas muito importante que os temas das reuniões sejam apoiados no Evangelho, sejam apoiados na codificação espírita. O tema da noite, são chegados os tempos, é o último capítulo do último livro da codificação de Kardec, a Gênese. É um capítulo longo, onde, ao contrário do que a maioria pensa, são chegados os tempos aonde a tecnologia, a inteligência artificial, aonde tudo de inovação tecnológica artificial e externo à criatura humana chegou num ponto inimaginável. Quem já passou dos 50, se a gente retroagir 40, 30 anos, a gente não imaginaria que hoje a gente consegue falar com uma pessoa do outro lado do planeta, ao vivo, vendo essa pessoa. Mas nesse mesmo capítulo, elogiando toda essa tecnologia, os espíritos nos dizem que nos falta algo muito importante e muito difícil de ser conquistado: a elevação dos sentimentos. A elevação dos sentimentos está ligado a cada passagem existente no Evangelho. Você pode escolher conduzir a sua vida sem se basear no Evangelho. Com certeza, você vai cair muito, você vai tropeçar muito, ou, como a gente diz lá em São Luís de Montes Belos, na minha cidade, você vai trupicar muito. Então a gente tem duas formas de conduzir a vida. Eu, antes de conhecer o Espiritismo, eu conduzia a minha vida da maneira que eu acordava, que eu imaginava, movido pelos meus sentimentos, pelas coisas que eu gostaria de ter, pelas coisas que não me aconteciam. E quando eu tive esse encontro, eu sempre fui aquele católico não praticante. E aí tive a misericórdia, Deus teve essa misericórdia de me apresentar o Espiritismo há uns 10 anos atrás, acredito. E aí tudo ficou claro para mim. O ruim disso é que a gente não pode mais apoiar naquela muleta de que a culpa é dos outros, a culpa é do governo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu chefe, a culpa é do clima, a culpa é de todos, menos minha.
E o Espiritismo, felizmente, acende essa luz, aonde nós somos os condutores da nossa própria vida, somos os herdeiros de nós mesmos. E se a gente atravessa sofrimentos, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, aí os Espíritos nos apresentam os tipos de sofrimento, as causas, que eu acredito que a gente não está conseguindo nem encontrar com as causas anteriores, que estão lá no passado, onde nos conduzimos de maneira errada. Porque a gente tem causado tanta causa atual de sofrimento que não está sobrando vida suficiente para as causas anteriores. E isso nos tornamos pessoas reclamonas, pessoas ingratas, pessoas que o tempo todo culpam a todos e até a Deus pelas dificuldades que atravessam. Dificuldades essas causadas por nós mesmos. Por nós mesmos. Então, quando a gente pensa num mundo melhor, quando a gente escuta aqui na Casa Espírita algum palestrante falar de mundos regenerados, que o planeta Terra caminha para um mundo regenerado, caminha. Todos os planetas caminham para a perfeição. Tudo é atraído para o amor de Deus, para o final do estágio, que é o amor, que é a perfeição, que são criaturas felizes, às vezes vivendo até em mundos de provas e expiações, como missionários. Nós os temos no planeta, às vezes em trabalhos imperceptíveis, irreconhecíveis, como uma mensagem que eu recebi hoje, essas mensagens, é engraçado que o fato da gente falar nelas, ou da gente comentar, vai aparecer no Instagram de um ou de outro, que um síndico de um determinado prédio, ele era muito odiado, porque ele era uma pessoa que cobrava o condomínio se estava atrasado, os horários que eram permitidos, som, o salão de festa que poderia usar até tal hora, barulho, e era uma pessoa que cumpria à risca o seu trabalho, e por isso ele era odiado. E essa pessoa veio a desencarnar, e a empresa de contabilidade foi até o prédio para poder repassar os serviços. E muito emocionada, essa pessoa revelou que esse senhor, que era o síndico do prédio, ele estava pagando há 12 anos, 10, 12 anos, se não me engano, o condomínio de duas senhoras que não tinham condições financeiras. Uma porque era mãe de 3 filhos e não tinha sequer uma aposentadoria, e uma outra que também era uma viúva que me parece aposentada com um salário mínimo. Enfim, então, às vezes, pessoas boas são silenciosas e estão espalhadas nesse planeta. Eu digo para minha esposa que às vezes eu falo, eu não vou mexer com esse negócio de palestra. Eu tenho muito problema na minha vida. Meu filho, adolescente, problemas no trabalho, e aí eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa aqui conta com muito poucas pessoas para a sua seara. Jesus hoje conta com muito pouca gente para ajudar no seu trabalho. E ao contrário do que às vezes evangélicos, católicos imaginam, que Jesus vai reencarnar aqui de novo para poder empurrar a gente, eu simplesmente penso que não. Isso é uma opinião própria. Porque nós já temos todas as ferramentas para o nosso desenvolvimento, mas precisamos elevar sentimentos. Nós precisamos passar a enxergar o lado bom da vida, assim como disse Paulo, em tudo dai graças. Eu estava pedalando semana passada, eu gosto muito de bicicleta, e eu tenho um amigo que ele é muito reclamão, eu gosto muito dele, eu amo ele, é um irmão para mim, só que ele reclama demais. Reclama que ali tem poeira, que tem buraco, que tem não sei o quê. E aí eu peguei e falei para ele assim, ele é evangélico. Seu pastor ainda é o ciclano? Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, que eu vou falar com ele. Por que você vai falar com ele? Não, porque eu quero que ele leia uma passagem lá de Paulo para você, onde Paulo pede para a gente olhar sempre o lado bom das coisas, para que a gente sempre seja grato, porque na maioria das situações elas ainda poderiam ser um pouco piores.
E aí eu falei para ele, em tudo dai graças, eu vou falar para o seu pastor orar com você lá, te chamar lá e te apresentar essa passagem. Aí passaram-se uns 2 dias, a gente se fala muito, ele é médico, né? E como trabalha sempre num ambiente com muito ar-condicionado e sinusite atacada, vou ali, fiz uns exames ali, tô com a face aqui, né? Essa parte do rosto aqui toda congestionada, mas eu não vou reclamar não, em tudo tem que dar graças, né? Eu falei, desse jeito. Porque a gente acha que isso é uma coisa boba, mas qual é a forma que a gente vai evoluir? A gente vai vir, vai reencarnar e vamos ficar esperando? Vamos ficar nessa loucura coletiva de briga por partido político, ou por time de futebol, ou contra opções sexuais, ou contra cores? Assim, o planeta me parece que enlouqueceu, me parece que está girando ao contrário. A gente, com todas as ferramentas para focar na gente mesmo, a gente está perdendo energia. Esses dias eu levei o filho de um amigo do meu filho, eu não conheço os pais. E aí eu levei nas férias agora 3 dias para um lugar muito bacana, e coisas que crianças, né, da idade deles, adolescentes de 14 anos, gostam muito de fazer. E como eu já ia para esse passeio, eu convidei e falei, não, eu já paguei, não precisa se preocupar. Se você deixar seu filho ir, nem se preocupe com questão financeira. Não, mas depois a gente vê isso, não sei o quê. Então, não, tranquilo, mas não se preocupe. Só o fato da confiança de você estar deixando seu filho ir, eu já acho, né, uma responsabilidade muito grande. Levei, adoraram o passeio, 3 dias depois a gente voltou. E eu, né, como uma pessoa que veio para provar da ingratidão mesmo, porque eu penso, né, que se a gente está no planeta de provas e expiações, e a gente, a maioria de nós, os que não estão em missão, estamos em expiação, você vai provar daquilo que você já fez muito para alguém. Então, geralmente, as nossas dificuldades, elas estão ligadas a comportamentos passados. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você entendeu? No meu caso, me incomoda muito a ingratidão. Inclusive, ela está citada no Evangelho segundo o Espiritismo. Senão, ela não era um fato de se preocupar. Senão, era algo que a pessoa não deveria se preocupar. E o fato da ingratidão me incomodar, eu estou usando disso como alimento para que eu não esqueça de ser grato o tempo todo com as pessoas, com a vida, com Deus. E depois desses 3 dias de viagem, até hoje, já se passaram quase 15 dias, eu não recebi uma mensagem de WhatsApp em agradecimento a essa viagem, a você ter levado o meu filho com você, e ele chegou aqui em casa, falou que gostou bastante. Não por mim, mas não está certo a gente viver dessa maneira. Não está certo a gente ver só o lado ruim das coisas. A gente precisa ter um olhar, desde os pais, os avós, as pessoas que vieram antes. Hoje eu estava falando para o meu filho, ele reclamando da distância que eu paro o carro na porta da escola. Porque se você para o carro muito perto da escola, tem um problema. Seu filho anda 20 metros, mas você fica ali meia hora parado, esperando as pessoas que chegam atrasadas e que trancam todo mundo. E aí eu falei para ele, rapaz, eu morava em São Luís de Montes Belos, eu estudava no único colégio que tinha lá, eu ia da casa da minha mãe a pé para a escola, meu pai só usava o carro quando chovia. Eu ia da minha casa até na escola, e da escola até na minha casa em torno de 30 a 35 minutos, num sol de rachar, porque o Goiás nunca foi frio, só se foi na época dos mamutes, antes do rompimento das calotas, porque desde que a gente entende por gente, Goiás é quente, então eu também estava no calor, não é só ele hoje, e ele reclamando de andar 200 metros. E aí eu olho para trás e vejo o quanto que quem veio antes vai deixando a situação mais confortável. Mas qual que é o movimento que a gente faz diante da nossa ingratidão? Provando que somos seres ingratos. A gente olha para o celular, vê uma casa boa, vê uma pessoa que às vezes está ali mentindo,
Porque está cheio de mentiroso em rede social, é o que mais tem. A pessoa está ali com um carro, a pessoa está com a casa, e aí a gente acredita naquilo. Não, essa vida aqui que é boa. Aí você não valoriza a sua casa que você tem, você não valoriza o carro que você tem, que ainda é melhor do que muitos que andam a pé ou de transporte público. Você não valoriza, às vezes, a própria vida, porque a gente fica focado em vidas de rede social. E a gente desvaloriza quem veio lá atrás, o avô. A gente tem noção de imaginar como foi a vida dos nossos avós? Tirando alguns milionários, que são muito poucos, mas que naquela época com certeza trabalhavam muito também. Mas a maioria de nós veio de muita luta, de famílias que migraram, às vezes de Minas para Goiás, que não tinha nem estrada. E aí a gente nem lembra de um avô ou de uma avó, mas eu digo lembrar com um sentimento de gratidão, que é o que a gente precisa exercer no mundo hoje. A gente pega o carro, já sai de casa de manhã atrasado, já sai nervoso. A gente, se tem um carro maior então, o pequeno que saia da frente, senão eu passo por cima. Igual eu que tenho caminhonete, a gente acha que é dono de Goiânia, das ruas. E o trânsito é um local onde a gente pode ter a maior oportunidade de estudo moral, porque ali a gente pode estar o tempo todo dando a vez. Não, pode vir, pode passar. O carro está ali na esquina, você freia, deixa ele passar. E isso vai exercitando. Porque como é que você quer ser bom um dia? Como que a gente vai ser bom um dia? Porque se a gente for lá na definição do planeta, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Se a gente for lá onde Kardec enumera, ele faz uma coletânea relativa, porque não tem como ele enumerar a quantidade de mundos que existem no universo. Então ele vai pegar lá 5 tipos de planetas primitivos, onde tem os homens das cavernas, e a gente é o segundo. E a definição do nosso mundo é o predomínio do mal. Então não tem como a gente ainda ser bom, achar que a gente é bom. A gente não é bom ainda. A gente está caminhando. A gente tem atitudes boas, mas a gente ainda não é bom. E isso me deixa tranquilo, porque eu tenho atitudes ruins na minha vida, quase todos os dias, e aí eu lembro, eu estou num mundo de provas e expiações, eu estou no lugar certinho, porque se eu fosse bom, eu estaria nos mundos felizes. O que eu estaria fazendo aqui? Então é nisso que a gente precisa pegar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Se eu não começar a focar nessas ferramentas, como que eu vou melhorar? Porque é assim, moralmente, como funciona. Vamos voltar lá na escola dos anos 80, onde você só passava de ano, que a professora Delma não te dava 1/10. Se você tivesse 6,9, você reprovava. Você tinha que tirar 7. Só que moralmente a gente precisa tirar 10 na escola divina. Então essas matérias que eu disse que eu tenho dificuldade, a ingratidão, a impaciência, a gente só vai vencer isso quando você estiver tirando nota 10. E como você vai tirar nota 10 na gratidão se você ainda continua sendo ingrato? Se eu sou uma pessoa ingrata, então eu tenho que me vigiar. Eu preciso agradecer as pessoas que fazem algo por mim. Não, e isso não é nenhuma abordagem para a gente ser nenhum bobão. É a gente ser grato às coisas que fazem pela gente. A pessoa te trouxe uma água. Você não vai agradecer, você não vai falar nada. A pessoa lembrou de você, trouxe algo de viagem, independente do valor, do preço, o que interessa é o valor. As pessoas te ligam, te convidam para alguma coisa. Eu estava até falando para um amigo meu esses dias, é impressionante como a gente vai tentando melhorar moralmente na vida e parece que a gente vai ficando mais sozinho. Dá essa impressão, porque se você convidar... põe no seu WhatsApp, agora tem status. Você escreve uma frase assim: sábado, churrasco lá em casa, bebidas à vontade, ninguém vai gastar nada. Você pode arrumar cadeira e mesa que vai aparecer gente que você não conhece. Agora, faça outra coisa. Você coloque lá, sábado, às 19 horas, eu convido os meus amigos para a gente fazer uma oração lá em casa.
Aí não precisa falar que vai fazer um pão de queijo depois, porque é quase uma obrigação. Eu acredito que às vezes possa não aparecer ninguém. Às vezes pode não aparecer ninguém. Porque estamos muito distraídos. Quando eu já ouvi demais, né? Quando eu ficar mais velho, eu preocupo com esse negócio de religião. Eu ainda estou novo, tenho saúde. Eu estava com um problema de colesterol, mesmo sendo um atleta, praticamente, e que não baixava o colesterol por nada. Não baixava, os outros exames todos legais, e não baixava. E a quantidade de carne que eu comia, a onça perde. Minha esposa fala que a onça perde para a quantidade de carne vermelha que eu comia. E aí, já pela terceira vez, eu fiquei com vergonha de falar com um amigo meu que é cardiologista, que ele já tinha me mandado essa mensagem há uns 3, 4 anos atrás. Diminui a carne. E aí eu falei para minha esposa, eu vou tirar durante 90 dias a carne, eu não vou comer carne durante 90 dias, carne vermelha. Aconteceu uma coisa interessante, que os exames despencaram, eu fiquei com índices de recém-nascido, e automaticamente eu perdi 6 quilos que eu não queria perder, que eu nunca dei conta de perder, que eu queria, mas nunca tinha dado conta. Eu ficava ali, 69, 70, 69, 70, e não conseguia perder. Aqui no Ramatiz é tranquilo a gente falar de pessoas que não comem carne, em outro lugar as pessoas assustam. Como assim? Ficar sem comer carne? E como a gente está na era do monjaro, as pessoas me veem um pouco mais magra e me perguntam, você emagreceu bastante, é monjaro? Eu falo, porque como a gente já fala aquilo que a gente espera que seja, ou que a gente está interessado em fazer, eu não vou ficar convencendo ninguém. Se a pessoa chegar e perguntar, você perdeu peso, o que você fez? Eu conto. Não, ficar sem comer carne eu não dou conta não. Um amigo meu me falou, não consigo, e o colesterol dele está muito mais alto que o meu. Eu falo assim, você vai conseguir a hora que der algo pior. A hora que der algo pior. A gente está com um amigo novo, menino de 24 anos, que pedala com a gente, do grupo de ciclismo, viciado em esses jogos de azar do celular. Perdeu o trabalho, se endividou na medida do que deu conta, porque uma pessoa que tem um alcance menor, lógico, ele não deu conta de fazer dívida de milhões. Não deu conta porque não tinha um alcance, não teria feito. Então, tudo isso são distrações que está ocupando o nosso tempo. Porque se realmente a gente quiser ter uma vida melhor, a gente vai aceitar determinadas coisas que não tem mais como mudar, a gente vai tentar viver o evangelho no dia a dia, porque por que eu vou ficar vindo na casa espírita 30, 40, 50 anos achando que quando eu desencarnar vai ser diferente? Se eu saio ali na rua e não consigo praticar mais nada. O primeiro carro que entra na minha frente, eu já xingo, eu já fico irritado, eu acho que a rua é minha. Um familiar que eu não gosto, que eu acredito que a reencarnação errou de lugar, eu evito, eu não quero falar, eu cancelo, eu bloqueio, eu deixo de seguir, né? Igual na rede social, agora é fácil a gente deixar de seguir as pessoas. A gente deixa de seguir até os de dentro de casa. Seguir, que eu digo na vida, não é na rede social. Então, a gente precisa pegar as lições do Cristo, que estão aí em abundância. Se a gente pegar um item e pregar aqui nessa parede e falar, olha, durante 30 anos a gente só vai falar de amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês acham que é pouco? Vocês acham que é exagero ficar 30 anos falando só de amar ao próximo como a si mesmo? Só nessa frase cabe todos os comportamentos que você quiser. Se a gente pensar o tempo todo em amar ao próximo como a si mesmo, eu não vou fazer para outra pessoa aquilo que eu não quero que façam comigo. Mas eu não dou conta de amar aquela pessoa, ela me fez mal, ela me amar não é gostar, isso é pobreza de tradução. Amar, no mundo espiritual, deve ter um significado tão grande que a gente acha que esse morrer pelo filho representa a palavra amar. Não é, ainda é pouco. A palavra amar é muito maior do que qualquer sentimento que o ser humano consiga imaginar.
E amar ao próximo, os espíritos nunca pediram para você gostar do próximo. Amar ao próximo é respeitá-lo. Não devolver o mal com o mal. Porque a gente precisa ser espírita e acreditar e viver as palavras do Espiritismo. Não existe crime imperdoável para Deus. Por pior que tenha sido o crime no planeta contra você, contra alguém que você ama, ele vai ser perdoado um dia. Qualquer que seja o crime que tenham feito, ele um dia vai ser perdoado. Qualquer. Deus vai perdoar todo mundo. Ah, Renner, mas vai ser assim facinho? Não, não vai ser. Existem 3 processos para você se livrar de qualquer crime espiritual. O arrependimento, que podem durar milênios. A expiação é você vir aqui no planeta, quantas vezes for necessária passar por aquilo que você infringiu ou obrigou outra pessoa a passar. E a reparação, que podem às vezes dar-se em uma só vida, vai depender de você. E a reparação é devolver para a vida daquela pessoa tudo que você tirou dela. Então, não existe crime imperdoável. Só que você terá, ou a pessoa terá, que passar por todos esses processos. Então, se a gente reparar bem, a gente não tem outra forma de conduzir a nossa vida que não seja olhando para o Evangelho. Ah, mas eu esqueço. Eu também esqueço. Ah, eu fico com raiva. Eu também fico. E aí a gente volta. Tem até uma palestra do Roosevelt, um amigo que eu gosto muito, e ele fala, pega umas folhas de papel, 40, e escreve, ou imprime, estou em tratamento, porque o planeta é um hospital. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O planeta, o sinônimo que Kardec usa para o planeta é uma prisão e um hospital. Então, se a gente está no hospital, e a gente com certeza não é o médico espiritual, a gente está em tratamento. E aí a gente prega em tudo quanto é lugar. Toda vez que alguém fechar a gente no trânsito, um parente que respondeu a alguma coisa diferente, a gente lembra, estou em tratamento, preciso melhorar. Não tem como eu viver o tempo todo. A pessoa me faz mal, eu faço mal para ela. Ele me trai, eu traio ele. Ele fala mal de mim, eu falo mal dele. Ele me rouba, eu roubo ele. Ele é desonesto comigo, eu sou desonesto com ele. Não dá certo. Não dá certo. Todos nós sabemos que não dá certo. A gente pode até ficar com aquela vontade, mas a gente sabe que não dá certo. A gente sabe que não dá certo. Esses dias eu estava num posto de gasolina e fui encher o pneu da caminhonete, minha filha estava dentro do carro. Aí eu desci, peguei a mangueira e a outra mão no celular. Aí eu falando no celular e segurando a mangueira. Quando eu olhei perto de mim, tinham 2 pessoas esperando para usar o calibrador. E eu, nossa senhora, depois eu ligo. Não vi, eu sou uma pessoa muito distraída. Aí eu peguei, o cara, era uma moto e uma bis, né? 2 motos. Aí eu, não, deixa que eu encho aqui e tal. O cara, beleza, vai destampando, eu vou enchendo. E o outro era uma senhora, eu falei, não, pode deixar que eu vou encher para a senhora. Quantas libras? 25. Bom, 25, tchau, obrigado. Tal. Aí enchi o meu, entrei no carro, minha filha. Pai, você conhece aquele pessoal? Eu falei, não. Já imaginava o que ela ia me perguntar. Por que você encheu o pneu deles? Aí eu falei assim, minha filha, eu enchi o pneu deles porque um dia eu quero ser bom. E para a gente ser bom, a gente precisa ter boas atitudes. Porque vai ser um processo que você vai fazendo coisa boa, fazendo coisa boa, fazendo coisa boa, fazendo coisa boa, vai embora essa vida, vem outra, vai fazendo coisa boa, vou perdoando. Porque o que adianta toda briga do casal, a esposa ou o marido ir lá no quarto e falar assim, pera aí um pouquinho. Você acha até que vai pegar uma arma, mas não. Ela vai lá no buraco onde ela guarda, ou ele guarda, todas aquelas coisas que não foram trabalhadas, que ela não superou, ou ele não superou, vem e fica passando na cara um do outro. Isso não é perdão. A gente precisa perdoar, é igual naqueles filmes do mar, né? Pegar essa mesma caixa, trancar ela com a chave e jogar no fundo do mar, um lugar que você não sabe mais onde está. Porque Jesus, quando disse 70 vezes 7, são quantas vezes foram necessárias. E ele não elenca quais são os crimes ou as faltas que devem ser perdoadas. São todas, das pequenas até as grandes.
Então, a gente vai começando perdoando coisas menores para que elas não se tornem maiores. A gente vai começando a fazer coisas boas, servindo as pessoas, dando lugar na fila, deixando o carro passar, agradecendo quando alguém faz alguma coisa boa, lembrando de pessoas que são cordiais ou bondosas com a gente. Porque qual outra forma da gente melhorar? Comprar a cesta básica e levar para uma população que eu não tenho nem contato? De um dinheiro que não me faz falta? É bom também. Também é bom, é válido, é necessário. Não é possível que nesse planeta ainda existam pessoas passando fome. A culpa é nossa. Como fez um dos prefeitos que Nova York teve, Fiorello LaGuardia, que tem até o aeroporto com o nome dele nas redondezas de Nova York. Ele foi prefeito da cidade ali no começo do século passado. E antigamente, as audiências públicas, o prefeito tinha poder de juiz. Conta-se que num sábado à noite, estava muito frio, provavelmente na época do inverno, e o inverno de Nova York é muito frio mesmo, a gente não tem nem ideia, a não ser quem já foi. E foi trazida uma senhora de idade para ser julgada. E ele perguntou, qual foi o crime dela? Ela roubou 3 pães. Beleza, qual que é o julgamento? 1 semana presa, beleza. Aí, só que vamos aguardar um pouquinho. Bota ela para sentar ali. Botaram a senhora para sentar, e ele fez o seguinte, o padeiro lá, que tinha sido a pessoa, né, que estava lá para receber os pães que foram roubados, e ele pegou e falou, olha, numa cidade como Nova York, onde uma pessoa tenha que roubar para alimentar seus netos, todos nós somos culpados. E eu, no meu direito, vou multar todos em 50 centavos de dólar, inclusive eu, e mandou todo mundo recolher o dinheiro. Ele não estava apoiando o roubo. Note que a atitude dele foi muito maior. Ele estava criticando as oportunidades, os olhos da sociedade. Por que alguém não estava lá servindo essa senhora? Por que alguém não chegou antes dela precisar roubar para alimentar 3 netos? E aí ele multa todos em 50 centavos, junta, se eu não me engano, 60, 80 dólares, paga o padeiro, que fica com aquela cara, no conto ainda diz assim, com aquela cara de espanto, porque ele também teve que dar os 50 centavos. Então, meus irmãos, os tempos que estão chegando para nós são tempos em que nós precisamos aplicar a doutrina espírita no nosso dia a dia, na nossa vida lá fora. Todas as vezes que formos desafiados pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo colega de trabalho, pelos familiares, pelos malucos que dirigem dentro da cidade, por todos. É isso que precisamos. Tirar o nosso tempo de redes sociais que estão demais, que estão nos trazendo problemas de vista, de cognição, estamos ficando mais burros, e não sou eu que estou dizendo, são levantamentos que a sociedade está mais burra. Por conta de redes sociais, a gente não tem mais... Como que na nossa época, nos anos 80, a gente pesquisava alguma coisa? Era na Barça, era na biblioteca. Quando eu fiz faculdade, eu ia lá para o liceu. Ali do lado do liceu, tinha, no centro, não sei se ainda tem, biblioteca. Na Católica tinha biblioteca. Para a gente descobrir como é que era uma palavra, às vezes no dia. Você descobriu o significado de uma palavra, às vezes no dia você não conseguia descobrir. Porque às vezes você não podia ir na biblioteca. E hoje, com tanta facilidade, às vezes a gente vê... eu tenho preguiça dessa palavra, como é que fala? Esse povo de internet, influenciadores. Influenciadores com milhões de seguidores, curtidas. O centro propõe um trabalho, às vezes a gente nem segue o centro. Às vezes a gente nem dá like no trabalho do centro. Mas os influenciadores a gente acha bacana, a gente acha bonito. A gente queria ter aquela vida, por isso que a minha vida não é boa. Então, encerrando a noite de hoje, agradecendo a Jesus pela oportunidade da reencarnação, eu peço, Senhor, abra os nossos olhos para que a gente enxergue as lições do Evangelho que precisamos aplicar na nossa vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos, traga-nos mais paz, traga-nos, Senhor Jesus, a coragem que precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos
a não querermos sermos mais a última palavra em qualquer tipo de contenda. Ajuda-nos, Senhor, a perdoarmos, a sermos mais pacientes, a nos desvencilharmos das intrigas. Afasta de nós o mal, ó Pai. Ajude-me a escolher caminhos melhores, de acordo com os sentimentos que vibram dentro de mim. Me ajuda, Senhor, a ter melhores sentimentos. Me ajuda, Senhor, a perdoar. Eu preciso muito que o Senhor me perdoe. Como diz Emmanuel no livro Consolador, a própria reencarnação minha, Senhor, já é um perdão dos crimes que eu cometi no passado, dos desatinos que eu cometi no passado, dos meus erros no passado. E eu estou aqui novamente reencarnado, Senhor. E eu não posso abrir mão de ser bom, Senhor. Eu já vi que não existe outra forma de ser feliz. Só seremos felizes se exercermos a caridade do perdão, a diminuição do orgulho, a diminuição do egoísmo. Sabemos, Senhor, que ainda estamos muito longe da perfeição, mas que prazer, Senhor, que alegria conhecer o Espiritismo, saber que Ele me guia por mares revoltosos, às vezes também por mares calmos, e me traz a lembrança a todo momento de um Jesus que me abraça, que me ajuda, que me ampara, que me levanta, que não me deixa cair. Tira de nós toda a ideia ruim do suicídio, a ideia de que a vida não é boa, qualquer tipo de pensamento ruim, Senhor, afasta de mim, da minha família, dos meus familiares. Vivemos dias sombrios no planeta, a guerra ainda toma conta de muitos irmãos, as doenças, as incapacidades, a fome. Ó Senhor, que riqueza poder viver no Brasil, aonde podemos ir e vir, aonde podemos expressar os nossos sentimentos, a nossa fé. Que riqueza é poder viver nesse país, que riqueza é poder viver em Goiás, nesse estado quente, gostoso, com pessoas boas, acolhedoras. Me ajude, Senhor, a fazer parte dos que estão na sua seara, trabalhando. Me ajude, Senhor, a fazer parte dos que querem, Senhor, seguir contigo. Sabemos da distância que ainda nos separa, mas ajuda-nos, Senhor, a espalhar um pouquinho de luz por onde andarmos, com as pessoas que amamos, por onde caminharmos. Me faça, Senhor, gravar aquelas mensagens do Evangelho que preciso exercer no meu dia a dia. Eu não posso viver separadamente do centro e na minha vida do cotidiano. Eu preciso exercer no meu cotidiano o Evangelho do Cristo. Eu preciso exercer no meu dia a dia as bem-aventuranças de Jesus. Ó Mestre, ocupe a minha mente. Ó Senhor Jesus, abraça-me para que eu não esqueça do teu amor em nenhuma parte onde eu andar, que eu nunca duvide que o Senhor está comigo, por maior que seja a minha dificuldade. Que eu tenha olhos para olhar para a minha dificuldade, analisá-la, de onde veio, se veio do passado, se veio dos meus comportamentos atuais, da minha teima, às vezes da minha ignorância. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que fazes por nós. Obrigado por essa casa. Obrigado por esse ambiente onde podemos falar do Teu Evangelho, onde podemos comentar a Tua Palavra, aonde podemos receber de vocês, dos Espíritos, esse banho de amor, de energias, que eu vou levar durante toda a semana. E toda vez que eu pensar no bem, que eu fizer o bem, eu me reconecto com essas energias. Todas as vezes em que eu fizer algo de bom, em que eu pôr em prática um pouquinho de amor, eu me reconecto com estas energias. Obrigado, Senhor, que tenhamos todos uma excelente semana
Que saiamos daqui hoje com essa missão de exercermos no nosso dia a dia um pouquinho do Evangelho, que sejamos criticados, que eu esqueça, mas que o Senhor sempre ocupe a minha mente para que eu lembre de novo. Muito obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade.